A paz do Senhor, meus queridos, amados. Mais uma vez nós estamos no nosso canal da EBD. Deus tem uma palavra para você. Louvado seja o nome do Senhor, que nos permite estarmos aqui mais uma vez para juntos estudarmos acerca das Escrituras Sagradas, acerca da palavra do Senhor. E hoje nós temos mais uma lição da nossa escola bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, é motivo de alegria, pois o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender mais dele, mais da sua palavra. Amados queridos irmãos, sem delongas, estudamos na lição passada acerca da autoridade da Bíblia Sagrada. Hoje vamos estudar a lição de número 2, que ela é datada dia 9 de janeiro de 2022. Então, nós estaremos estudando acerca da inspiração divina da Bíblia. Vamos estudar acerca da inspiração da Bíblia Sagrada, inspiração divina da Bíblia. O texto áureo, meus queridos, diz a palavra de Deus dessa forma: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir, para instruir em justiça, segundo Timóteo 3,16. Toda a Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir, para instruir em justiça, em 2 Timóteo, capítulo 3 e o verso 16, aleluia. Verdade prática, amados irmãos, está escrito: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Então, a inspiração da Bíblia Sagrada, ela é divina, ela é verbal e ela é plenária. Esses três tipos de inspiração que nós vamos ver no discorrer da lição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Leitura bíblica em classe. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e o verso 17 até o verso 17. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 até o 21. Vou estar lendo para termos uma melhor compreensão e para que você possa estar aí atento à palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 17, diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, o que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspiradora é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Pedro, capítulo 1, do 19 ao 21, diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia e em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aleluia. Então, amados, vamos estudar acerca da inspiração divina da Bíblia Sagrada. Vamos estudar acerca da inspiração divina da Bíblia Sagrada. Primeiro ponto da nossa lição, meus queridos irmãos,
fala acerca da doutrina da inspiração bíblica. O segundo ponto fala da inspiração divina e os autores da Bíblia. E terceiro, fala acerca o Espírito Santo e a Bíblia. Então, esses três tópicos nós estaremos discorrendo nesta oportunidade, conforme o Espírito Santo de Deus for assim nos auxiliando. Aleluia. Se você, amado, quiser acompanhar, é bom ter uma Bíblia em mão, porque nós estaremos passando referências bíblicas para você estar assim melhor inteirando através da palavra do Senhor, para que você venha estar acompanhando também aí as nossas ministrações. A introdução fala: a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nessa lição veremos que a inspiração da Bíblia ela é de três tipos. Quais são esses três tipos? Divina, verbal e plenária. Então, esses três tipos de inspiração. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo, a inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. Então, para nós cristãos, a Bíblia Sagrada ela é a inspirada, a fonte inspirada, inerrante, infalível palavra do Senhor. Então, a doutrina da inspiração bíblica. A doutrina da inspiração bíblica, ela se divide em três pontos. Quais são estes três pontos? A inspiração bíblica, ela é divina, a inspiração bíblica, ela é verbal e a inspiração bíblica, ela é plenária. Quando é que a inspiração bíblica, ela é divina? Vamos para a lição. A expressão "assim diz o Senhor", similares são usados mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Jeremias foi advertido: não esqueças nenhuma palavra. No texto Novo Testamento, Paulo diz que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. João assegura que o Senhor revelou coisas que brevemente devem acontecer. Em Apocalipse 1, Apocalipse 1 e o verso 1 está falando acerca dessas coisas que devem acontecer. Também nós vimos aqui que Jesus asseverou até que os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Então, amados irmãos, a Bíblia Sagrada ela é inspirada por Deus, inspirada pelo Senhor. Foi Ele que inspirou homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, para assim estarem escrevendo as Sagradas Escrituras. Se nós observarmos aqui, onde nós lemos, como se diz aqui, assim diz o Senhor, é uma forma que nós podemos escrever, uma forma de inspiração bíblica divina, quando os homens de Deus estavam falando em nome do Senhor, como o profeta Jeremias, que vai profetizar e vai falar ao povo, ele dizia: assim diz o Senhor dos exércitos. Então traz aquela palavra de edificação, de transformação, aquela palavra de mudança. Então a forma que nós podemos observar divina que a Bíblia vai nos mostrar acerca da inspiração. Segundo, inspiração bíblica é verbal também. A inspiração bíblica ela é divina, agora a inspiração bíblica ela é verbal. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada. Essa tradução vem do termo grego theopneutos, que significa literalmente soprado por Deus. Então, desse modo, inspiração é chamado de verbal,
porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito, porém os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevesse um ditado. Eles foram instrumentos de Deus, cada qual na sua própria personalidade e talentos, escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Essa ação divina, em 2 Pedro 1:21, vai falar acerca da inspiração do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Essa ação divina foi intensa, que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Sagradas Escrituras. Então, amados, a inspiração verbal nós podemos ver porque é verbal. Aqui, como nós vemos aqui, essa tradução aqui, theopneutos, que significa literalmente soprados por Deus. Quer dizer que foi Deus que soprou em cada um dos seus homens de Deus aquilo que deveria ser escrito. Foi Deus que soprou ali em Moisés, para Moisés escrever a palavra, registra tudo num livro. Em Jeremias, da mesma forma, entre todos os outros homens de Deus, autores dos livros bíblicos, que nós podemos observar. Todos eles foram inspirados pelo Senhor. O Senhor soprou ali para eles falarem aquilo, escreverem aquilo que o Senhor ordenava. Então isso é algo interessante. Inspiração bíblica também ela é plenária. A inspiração da Bíblia também ela é plenária, isto é, inspiração é total e completa. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada. Segundo Timóteo 3,16, nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outros menos inspirados, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Significa que nenhum texto deve ser desprezado, ou aos Romanos lemos que tudo antes foi escrito para o nosso ensino. Então, tudo antes foi escrito para o nosso ensino. Em Romanos 15 e o verso 4 está falando acerca desse tema. Nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é a palavra de Deus, inspirada por homens ou inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, plena, sem erros, sem falhas alguma. Então, por que a Bíblia, ou seja, por que a inspiração bíblica ela é plenária? Ela é plenária porque ela é totalmente a palavra de Deus, ela é completa, não falta nada, tudo que está escrito é aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos, é aquilo que Deus deixou para que nós venhássemos termos o conhecimento pleno da palavra do Senhor Jesus. Então, por isso que é uma inspiração plenária, ou seja, inspiração plenária, ela é completa. O Novo e o Antigo Testamento, eles são completos. Tem muitos irmãos que têm uma visão diferente da palavra de Deus, têm uma visão diferente. Alguns jogam o Antigo Testamento de lado. Isso não existe. A Bíblia, ela é completa, é de Gênesis a Apocalipse. Não há um livro menos inspirado do que o outro. Todos foram inspirados pelo Espírito Santo. Todos foram soprados pelo Espírito Santo. Todos eles são inspirados por Deus. Então, cada um desses livros, de Gênesis e Apocalipse, ele é a palavra de Deus completo. Então, não há nenhum livro menos inspirado do que o outro. Então, ele é completo. A Bíblia é completa. Se nós observarmos, irmãos, nós vamos ver que
Há outros livros também que há em outras bíblias, por exemplo, alguns livros que são chamados de livros que nós podemos chamar de acréscimos da Bíblia. Esses livros eles foram acrescentados, mas eles não passaram pelo cânon bíblico para o cânon que nós temos hoje, que são 66 livros. Esses livros eles não foram inspirados pelo Senhor, não foram inspirados por Deus. Eles se contradizem, é por isso que a Bíblia não tem contradição. O que está escrito, então não há um erro sequer. Se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber que ele não há um erro sequer. Você pode buscar cientista, procurar o melhor homem conhecedor de tudo, ele não vai encontrar um erro sequer na Bíblia, porque ela é completa, ela é inspirada por Deus, e quem escreveu não erra, quem escreveu não falha. Nós vemos aí alguns livros que são acrescentados na Bíblia. A Igreja Católica tem adotou esses livros para sua regra de fé, mas esses livros não têm inspiração divina, eles não foram inspirados por Deus, não passaram pelo cânon, então não foram inspirados pelo Espírito Santo. Eles há erros, há contradições, não há como aceitar esses livros chamados de livros apócrifos, quer dizer, apócrifos que não foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, foram escritos por vontade humana apenas, não pela vontade do Senhor, que é isso que nós estamos falando acerca de inspiração divina. Segundo tópico, meus queridos, vamos ver aqui, nós vimos a doutrina da inspiração bíblica, agora vamos ver a inspiração divina e os autores da Bíblia Sagrada. Inspiração dos autores, as limitações dos autores e também os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Esses três subpontos, do segundo tópico. A inspiração dos autores, aqui diz, o Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidade quanto ao gênero literário, gramático, vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes divinos. Isso porque Deus não inspirou os escritores apenas os pensamentos ou ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Então, nós vemos aqui que, apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes divinos. Isso porque Deus não inspirou os escritores apenas com pensamentos. Então, Deus não inspirou os homens de Deus apenas com pensamentos ou ideias, não com palavras, verbal. Então nós podemos ver que as palavras que eles falavam eram realmente as palavras do Senhor e foram registradas no livro sagrado, que é a Bíblia que nós temos hoje aqui para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Segundo as limitações dos autores, os escolhidos de Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões. Moisés, por exemplo, mesmo sendo o autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida, porquanto transgrediu contra o Senhor no deserto de Zim. Entretanto, o texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações de seus autores humanos, segundo Coríntios capítulo
4 e o verso 7. Então, amados, as limitações dos autores. Nós vemos aqui que os autores da Bíblia, eles eram homens como nós, eles não eram super-heróis, eram homens como eu, como você, eram homens que eram sujeitos às mesmas paixões que nós podemos estar sujeitos. Então, meus queridos, eram homens que tinham realmente ali a inspiração divina, homens que poderiam falhar, poderiam pecar, como nós vemos aqui um exemplo de Moisés, homem de Deus, aquele que escreveu 5 livros da Bíblia, conhecido como os livros da lei, então Pentateuco, que é de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 livros que é conhecido como o Pentateuco, nós vemos aqui que Moisés foi usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus para escrever esses livros, e Deus falou a Moisés que registrasse no livro a sua palavra. Então, algo interessante que nós podemos observar. Então, Moisés era um homem como nós, um homem sujeito às mesmas paixões. E aí, nós vamos ver que Moisés, por falhar, ou melhor, por pecar contra Deus, nós vemos que ele foi impedido de entrar na terra prometida. Qual foi o pecado de Moisés? A Bíblia vai nos dizer que Deus pediu para que Moisés falasse à rocha, para que a rocha viesse dar água para o seu povo. Só que Moisés estava irritado com o povo cobrava Moisés, então Moisés perdeu um pouco a estribeira, ou melhor, Moisés se irritou, e aí ele usou o cajado e feriu a rocha. Então, por isso, Deus ali mostrou a terra prometida, mas disse: ó, Moisés, você vai ver a terra, mas você não vai entrar dentro da terra prometida, a qual eu prometi ao meu povo, a terra que emana leite e mel. Então, algo tremendo, algo glorioso, isso aconteceu com Moisés. E Moisés não era qualquer homem, qualquer pessoa, era um homem realmente chamado por Deus, usado pelo Senhor. Terceiro, aqui nós vemos aqui as limitações dos autores. Todos nós temos os nossos limites, falhamos, erramos, muitas das vezes nos irritamos e muitas das vezes pecamos, porque somos homens sujeitos também a errar, a falhar. 3. Os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Então, aqui nós vemos que a Bíblia é inspiração divina dos autores. Nós vemos aqui acerca da inspiração dos autores, as limitações dos autores e aqui diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Cada autor fez o uso de gêneros literários distintos, tais como narrativas, poesias, provérbios, parábolas, enigmas, alegorias, hipérboles, metáforas, símiles, de vocábulo simples ou rebuscado, e depender do grau de instrução do autor. Ao emprego dos recursos literários, evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra do Senhor. Então nós vimos aqui que a palavra ela foi escrita com diversos gêneros literários. Então na palavra de Deus você encontra narrativas, você encontra ali poesias, você encontra parábolas, enigmas, alegorias, formas de alegorias, hipérboles, entre tantas outras que nós podemos encontrar. Então é um livro mais rico que nós podemos encontrar na face da terra, é a Bíblia. Tudo você vai encontrar na palavra de Deus, porque ele é completa. A palavra de Deus é completa. Quarta coisa, linguagem do senso comum. Nós vemos aqui a linguagem do senso comum na descrição de fenômenos científicos. Por exemplo, os autores sagrados usaram fraseologia comum, popular, também de gaditas e a meia tribo de Manassés. Josué fez alusão ao nascer do sol,
E na batalha contra os amorreus ele registrou que o sol parou. Então essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus. Apenas busca alcançar a compreensão de todos. Então nós vemos aqui são formas de linguagem, sensos que a Bíblia vai nos mostrar, algo maravilhoso. Formas de linguagem. Então nós vemos uma palavra, um livro rico em figuras de linguagem, alegorias, tantas maravilhas, vocabulários, vocábulos, então algo tremendo que a palavra do Senhor é. Terceiro e último ponto, meus queridos, nós vamos estudar aqui acerca do Espírito Santo e a Bíblia. Vamos ver aqui acerca do Espírito Santo e a Bíblia. Vemos aqui o primeiro ponto, subponto, a inspiração do Antigo Testamento. Segundo, a inspiração do Novo Testamento. Terceiro, a obra de regeneração e iluminação. Então, esses 3 pontos aqui do terceiro tópico do Espírito Santo e a Bíblia. Inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Juízes capítulo 3 e o verso 4 está registrado. Então, Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. Esdras capítulo 1, versículo 1 e o capítulo 5 e o verso 1 também. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas procedentes. Zacarias 7, 12. O próprio Cristo mencionou a lei, os profetas e os escritos como livros inspirados em Lucas capítulo 24 e o verso 44. Essas declarações atestam o Espírito Santo como fonte originária da inspiração do Antigo Testamento. Então, a inspiração do Antigo Testamento, nós vemos aí falando acerca dos livros do Antigo Testamento, alguns desses, mostrando aqui a veracidade que são livros inspirados por Deus, não são livros qualquer, realmente a palavra do Senhor que foi escrita através de homens santos de Deus. Segundo, a inspiração do Novo Testamento. Então, no Novo Testamento possui 2 pressupostos básicos de sua inspiração, que é letra A. A promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos em João 14, 26, onde João promete, ou melhor, Jesus promete enviar o Consolador, aleluia, João 14, 26. E letra B, nós vemos também acerca da inspiração do Novo Testamento, que é aqui, letra B, os escritos bíblicos que vindicam esses cumprimentos. Em Atos 2, verso 4, onde fala acerca da descida do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo descendo na terra, louvado seja o nome do Senhor. Então, são requisitos que nós que nós vemos aqui da palavra do Senhor. Então, 1 Coríntios capítulo 2, 10, Efésios capítulo 3, verso 5, nesses aspectos, Paulo declara que escreve sobre orientação do Espírito Santo e as suas epístolas são a palavra de Deus. Então, nós vemos aqui acerca disso aqui, que realmente a Bíblia Sagrada ela é inspirada por Deus. Romanos 15, 15 e verso 16 fala acerca disso também. 1 Coríntios capítulo 14 e o verso 37, Gálatas 1, verso 12, 1 Tessalonicenses capítulo 2 e o verso 13. Então Pedro reconhece essas verdades e classifica os livros de Paulo como escrituras. Segundo Pedro,
2 Pedro 3,16. Então, onde nós já lemos hoje, algo maravilhoso acerca da palavra do Senhor. Também aqui nós podemos observar, nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo. Então, nos escritos da Nova Aliança, João 16, 13. Então, tudo isso aqui nós vamos observar que o Espírito Santo, ele é aquele que inspira a Bíblia Sagrada. Tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Terceira, a obra da regeneração e a iluminação. É a obra da regeneração, a iluminação. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo final. João 15, versículo 26. E João 16, do 8 ao 11. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora, Efésios 2, 8. Que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17, vai falar acerca disso, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. 1 Pedro 1, 23, sem esse mover do Espírito, não é possível nem aceitar, nem entender a palavra de Deus. Mateus 13, 15 e 1 Coríntios 2, 14. Essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação. Efésios capítulo 1, verso 18. Porém, ressalta que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado. Não se trata de nenhuma nova revelação. Algo interessante isso aqui. Então, o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado. Não se trata de nenhuma revelação. Ou seja, alguém ouviu a palavra de Deus, então ali ouviu, talvez só ouviu, mas aquela palavra foi plantada. Então o Espírito Santo vai trabalhar em cima daquilo que ouviu o pecador. E aí vai moldando, vai trabalhando, vai limpando, purificando até que chega um momento que essa pessoa reconhece Cristo como único e suficiente Salvador e aí passa a ser um instrumento de Deus também usado pelo Espírito Santo. Então, há algo interessante. Então, o Espírito Santo de Deus aqui, nós vemos aqui acerca do último ponto, da obra regeneração, a obra de regeneração. O Espírito Santo, ele regenera o homem, ilumina o homem. Então, através de quê? Da palavra do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela, quando chega no coração do homem, então, chega também ali a iluminação do Espírito Santo, chega ali também a regeneração. Então, aí vai sendo regenerado a pessoa, sendo iluminada a visão, os olhos, e aí passa a enxergar, como o salmista diz lá no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, então nós ficamos por aqui. Foi mais uma lição aí. Espero que gostaram da lição. Fiquem aí atentos, sempre estaremos aí trazendo um novo vídeo acerca das Sagradas Escrituras, da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando aqui acerca da supremacia das Escrituras, a supremacia das Escrituras, que é a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Esse trimestre nós estaremos estudando a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, algo maravilhoso. Você não pode perder as nossas lições. Fique na paz do Senhor Jesus, compartilhe as nossas lições, curta ela, é importante você curtir com o seu joinha, aleluias, as nossas lições, porque aí outras pessoas vão ter a oportunidade também de estarem ouvindo a poderosa palavra de Deus aí, através das Sagradas Escrituras, porque o YouTube vai estar assimilando as curtições e vai estar expandindo mais este vídeo, para a glória do nome do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe
e até a próxima, se Deus nos permitir. Fique na paz do Senhor. E aí, a próxima lição, amados e queridos irmãos, nós vamos estar estudando acerca da inerrância da Bíblia. Vamos ver a inerrância da Bíblia. Então, nós estudamos aí acerca da autoridade da Bíblia, foi a primeira lição. A segunda lição foi sobre a inspiração divina da Bíblia. E a terceira, a inerrância da Bíblia. Nós vamos ver que não existe erros na Bíblia e vamos provar na Bíblia que não existe e não tem como se encontrar um erro sequer. Fique na paz.